Algumas pessoas seguem em frente, outras apenas aprendem a conviver com o que fizeram. E no mundo dos ninjas, onde decisões são tomadas em segundos e consequências duram a vida inteira, existe um homem que nunca realmente seguiu em frente. Kakashi Hatake não é apenas lembrado como um gênio ou como um líder, mas como alguém que sobreviveu a tudo aquilo que deveria tê-lo destruído. E esse foi exatamente o problema, porque às vezes sobreviver é o que mais dói. Por trás da calma, por trás do atraso constante, por trás do olhar cansado, existe algo que nunca realmente foi embora: culpa. Mas não a culpa simples, de quem erra, e sim a culpa de quem acredita que poderia ter mudado tudo. E hoje, a gente não vai apenas falar sobre batalhas do Kakashi, a gente vai entender o peso invisível que ele nunca deixou de carregar. Culpa não nasce de grandes erros, ela nasce de pequenos momentos que poderiam ter sido diferentes. E no caso de Kakashi, tudo começou muito antes da guerra. Começou quando ele aprendeu que sentir era um problema. Crescer tentando ser perfeito, seguir regras à risca, nunca falhar parece força, mas na verdade é medo. Medo de errar, medo de decepcionar, medo de perder mais uma vez. Porque quando alguém perde cedo demais, ele não aprende a lidar com a dor, ele aprende a evitá-la. E é aí que começa o ciclo. Você se fecha, se afasta, começa a acreditar que seguir regras vai impedir que algo dê errado novamente. Mas a realidade não liga para suas regras. E quando tudo dá errado, a culpa não vai embora. Ela fica e cresce. E talvez por isso que Kakashi nunca esteja realmente presente. Sempre atrasado, sempre distante, como alguém que fisicamente está ali, mas mentalmente preso em outro momento. Agora me diz uma coisa, você acha que Kakashi é forte? Ou ele só aprendeu a esconder bem o que sente? Comenta aí que eu quero saber a tua visão. E se esse tipo de reflexão realmente faz sentido para você, talvez você esteja no lugar certo. E toda culpa precisa de um momento para nascer de verdade. Porque até então, tudo que Kakashi carregava era controle, disciplina e lógica. Mas a vida não é só lógica. E foi quando ele percebeu isso que tudo começou a desmoronar. Em um único momento, regras deixaram de importar, decisões se tornaram irreversíveis, e o tempo não voltou atrás. Porque existem escolhas que você não entende no momento que você faz, mas que te perseguem pelo resto da sua vida. E não importa quantas vezes você tente racionalizar, não importa quantas vezes diga para si mesmo que não tinha outra opção, a mente sempre volta para a mesma pergunta: e se eu tivesse feito diferente? Esse é o tipo de pensamento que não te deixa dormir, que não te deixa estar presente, que transforma qualquer silêncio em julgamento. Porque no fundo não é sobre o que aconteceu, é sobre o que você acredita que poderia ter evitado. E talvez por isso que Kakashi nunca tentou se defender, nunca tentou explicar, nunca tentou aliviar o próprio peso, porque algumas culpas não querem ser resolvidas. Elas querem apenas ser carregadas, como uma forma de punição, como uma forma de nunca esquecer. E é exatamente aqui que a gente começa a entender, porque ele se tornou quem se tornou. O tempo passou, mas algumas coisas nunca foram embora. Porque o problema da culpa não é o momento que ela nasce, é o que ela se torna depois. No caso de Kakashi, ela se tornou silêncio, distância, ausência, mesmo quando ele estava no presente. E talvez seja por isso que ele sempre chega atrasado. Não por descuido, mas porque no fundo ele nunca saiu completamente de onde tudo aconteceu. Algumas pessoas seguem com a vida, outras ficam presas em um único momento, revivendo, questionando, tentando mudar algo que já não pode mais ser mudado. E mesmo depois de tudo, mesmo depois de se tornar mais forte, mais experiente, nada disso apaga o que ficou. Porque força não significa superação. Às vezes, ser forte é apenas continuar, mesmo carregando algo que te destrói por dentro. E talvez esse seja o motivo de Kakashi ter se tornado um mentor. Não porque ele tinha todas as respostas, mas porque ele sabia exatamente o que acontece quando alguém precisa enfrentá-la sozinho. Cada ensinamento, cada decisão, cada momento de silêncio não era apenas uma estratégia, era tentativa. Tentativa de impedir que alguém passasse pelo mesmo que ele passou. Mas a verdade é que, mesmo tentando proteger os outros, ele nunca conseguiu proteger a si mesmo. E no fundo, ele sabia disso. No fim, algumas histórias não terminam com vitória, nem com redenção. Algumas apenas continuam. E no caso de Kakashi, continuar sempre foi mais difícil do que qualquer batalha que ele já enfrentou. Porque lutar contra inimigo é algo que qualquer ninja aprende. Mas lutar contra si mesmo é uma guerra que nunca termina. E talvez seja por isso que ele nunca tentou esquecer. Nunca tentou apagar o passado. Porque algumas dores não existem para serem curadas. Elas existem para nos lembrar de quem nos tornamos.
E mesmo carregando tudo isso, mesmo sendo consumido por memórias que nunca foram embora, ele continuou. Continuou ensinando, continuou protegendo, continuou existindo, mesmo quando parte dele já não estava mais ali. E talvez seja isso que torne Kakashi tão humano. Não a força, não o talento, mas a forma como ele escolheu continuar mesmo quebrado. Porque no final, não são as vitórias que definem alguém, mas aquilo que ele decide carregar. Quando tudo já acabou, e em toda a sua vida como ninja, ele pode até ter perdido pessoas, perdido momentos, perdido parte de si mesmo, mas nunca fugiu do peso de ser quem ele se tornou.